um dos... Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus ilumine a sua segunda-feira e, consequentemente, toda a sua semana laboral. Dentro de instantes, nós iremos unir a fé para, aliás, é a primeira segunda-feira, o primeiro dia da semana do Tá Escrito. E nós iremos unir a fé para, com base na palavra de Deus, profetizar o melhor de Deus para a sua vida financeira. Você que nos ouve, nos acompanha nesse exato momento do táxi, do seu local de serviço, da rua, você se encontra nesse exato momento já a caminho, de repente, de uma empresa para dar entrada do seu currículo, documento, para resolver uma situação, não importa. A verdade é que você precisa da luz de Deus, você precisa da direção dele, você precisa do cumprimento da palavra dele. E aqui no programa Nosso Tempo nós iremos determinar, profetizar que o melhor de Deus, de acordo com a palavra dele, venha se cumprir na sua vida. Inclusive, o tema que nós estaremos a tratar hoje é um tema muito pertinente, um tema que irá trazer até você uma visão mais ampla, mais alargada do trabalho da igreja. Hoje, quando é falado da igreja, as pessoas têm um pensamento a respeito da igreja dentro de uma bolha, infelizmente. Mas o trabalho da igreja ultrapassa fronteiras. O trabalho da igreja vai muito mais além do que o trabalho feito entre as quatro paredes. E é por essa razão que hoje nós estaremos a falar do trabalho social da igreja e do seu impacto direto na vida das populações. E para hoje nós estaremos a falar diretamente a respeito do que o FJU faz. Para isso, temos o coordenador nacional do FJU, nosso companheiro de guerra, o pastor Vasco Garcia, o responsável desse trabalho maravilhoso, a juventude, o futuro de uma nação. E temos cá no programa também a assistente do FJU. Pastor Vasco, muito bom dia, meu camba, como é dito, é tratado dentro do FJU. Seja bem-vindo à primeira edição da semana, o programa Nosso Tempo. E o tema é um tema que irá, com certeza, ajudar Angola e o mundo a entenderem de forma mais alargada o trabalho social que a igreja faz e o seu impacto direto na vida das populações, mas hoje o impacto direito na vida da juventude. Bom dia, pastor Vasco, bom dia, nossa assistente e bom dia, pastor Saudânia.
Bom dia, pastor Olívio. Bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, pastor Olívio. Vamos falar daquilo que é o impacto que a igreja tem levado a nível de todos, não só jovens, porque o trabalho que a igreja tem levado no âmbito social é para todas as camadas. Mas nós estaremos aqui a falar mais um pouco daquilo que é o lado juvenil da igreja, da forma que nós temos trabalhado isso no âmbito social. Pastor Sardanha, muito bom dia. Estamos juntos. E assistente, pastor Saldanha, muito bom dia. Deixa-me confirmar aqui o nome da assistente. Muito bom dia. É Iona, não? Acertei? Ou Yolanda? Muito bom dia, pastor Olívio. Bom dia a todo o vasto auditório do programa Nosso Tempo. Chamo-me Yolanda Pascoal, sou Yolanda assistente da Pascoal. FJU. Estamos aqui hoje para falar aquilo que é a visão social da FJU. Muito bem. Yolanda, seja bem-vindo. Um prazer muito grande ter você e o pastor Vasco para falarmos a respeito do trabalho social que o FJU tem feito. Pastor Saldanha, muito bom dia. É importante falarmos desse tema, pastor Saldanha, depois de uma semana com notícias tão impactantes que a igreja viveu, que a igreja teve. Estamos ainda na ressaca da grande audiência que o presidente da República cedeu aos líderes religiosos, e de forma muito particular ao bispo Alberto II, como o líder e presbítero-geral da Igreja do Reino de Deus em Angola. E os temas lá abordados na Cidade Alta, as questões que foram apresentadas, não apenas pelos líderes religiosos, mas até mesmo as questões que o próprio presidente tocou e muito quer a participação da igreja, são questões sociais e principalmente a juventude. E é fundamental que o pastor Vasco e a Yolanda nos tragam aqui dados que possam levar as pessoas e até mesmo o próprio governo a entender de forma mais clara o trabalho que o FJU faz. Bom dia, pastor Saldanha. Muito bom dia, pastor Olívio, bom dia, pastor Vasco, aquele abraço, um grande amigo, um grande camba mesmo. A assistente Yolanda, um grande abraço, Deus abençoe, e a toda Angola também, aquele abraço já habitual do programa Nosso Tempo. De facto, pastor Olívio, é importante nós trazermos agora à baila justamente aquilo que é a nossa força social, aquilo que é a nossa projeção quanto à sociedade, que são temas que, com toda certeza, o nosso presbítero-geral levou a sua excelência, o presidente da República, e como nós somos daquela pessoa que palavra para nós é honra, então nós estamos justamente a dar esse corpo, estamos a trazer carnes a esse esqueleto e mostrando que simplesmente, mais do que palavras, nós estamos prontos para agir por Angola. Compartilhar o programa, porque você já conseguiu perceber que o programa de hoje irá abençoar você. Lembrando que dentro de instante teremos o momento da oração, estaremos sobre a palavra, ministrar o melhor de Deus para a sua vida. Inclusive, deixe a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126, porque sobre essa palavra nós estaremos a meditar também lá mais na frente do programa. Estamos ao vivo e em direito, em simultâneo, em várias plataformas. O programa Nosso Tempo dá voz aos mais de 500 mil fiéis da IRDA e não só. E você pode se conectar agora pelo Facebook, YouTube, da Igreja do Reino de Deus, Angola, e também do Bispo Alberto II. Não apenas compartilhe, mas deixe também a sua opinião. Temos hoje o coordenador nacional do FJU. Você que é jovem, tem de repente alguma questão para colocar, alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. Temos aqui a assistente que dá o apoio direito ao coordenador do FJU e é disso que nós estaremos aqui a falar. Então pode deixar a sua opinião ali nos comentários do Facebook da igreja e do bispo, pergunta, questões a colocar. Mas estamos também ao vivo pela Gospel TV, o canal da família. Inclusive, é a opção certa para esse jejum de Daniel que terá início já na quinta-feira. Quarta-feira teremos a vigília da alma e na madrugada de quarta para quinta começamos com o jejum de Daniel.
E a Gospel TV é a grande opção que você tem para se alimentar, para se fortalecer, para avivar a sua vida espiritual. Mas estamos também pela Rádio Nosso Tempo, Rádio Essencial 96.1 FM para Luanda e também a Rádio Nex FM 98.7 para toda Luanda. Antes de darmos abertura aqui da nossa conversa com o pastor Vasco Garcia, eu gostaria a sua máxima atenção ao recado do dia com o pastor Américo Dallas. Hoje é dia da prosperidade, o Congresso da Prosperidade com Deus. Tivemos a primeira grande reunião do dia. O pastor Américo Dallas estará presente para lhe receber às 12 horas e principalmente às 18 horas na noite da grandeza de Deus. Você entra nessa reunião de um jeito, mas você sai dessa reunião com a sua visão aberta, com a sua mente aberta. Vamos ao recado do pastor e voltamos então para darmos aqui início à nossa conversa. Bom dia, pastor Olívio. Bom dia a todos que agora acompanham o programa Nosso Tempo. Hoje, segunda-feira, é um dia especial e hoje é o segundo dia do Está Escrito. Nós começamos ontem, está aqui a minha Bíblia em mãos. Nós vamos cobrar de Deus o que Ele prometeu em sua palavra. Está escrito: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Também está escrito, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E hoje é um dia especial porque vamos fazer o clamor do socorro divino para todas as pessoas que desejam receber de Deus a resposta, o socorro. Nós convidamos você que está aí agora a acompanhar o programa para se juntar à reunião hoje, Congresso da Prosperidade com Deus. Terminou em instantes a reunião das 6 horas da manhã. Daqui a pouco vai começar a reunião das 8. Teremos ainda às 10 horas, teremos às 12, teremos ainda às 15 e especialmente às 18 horas. Você é o meu convidado aqui na rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, em frente ao Hospital Militar. Ou você pode participar em qualquer igreja do Reino de Deus aqui em Angola. Esta segunda-feira, o clamor para o socorro divino para todos que desejam uma resposta urgente. Deus abençoe a todos. Pastor Olívio, é com o senhor. Caso você precise de mais informações, ligue para o pastor online 925-335-322. Repito, 925-335-322 é os números para que você possa então ligar e ter toda a informação necessária a respeito da reunião da prosperidade com Deus. Temos durante o dia, às 6 horas, que foi a primeira reunião, teremos às 8, às 10, às 12, 15 e principalmente às 18 horas. Aqui na Catedral do Maculuço com o pastor Américo Dallas, na Catedral do Ovalade com o pastor Celso Neto e em todos os templos da Igreja do Reino de Deus em Angola. Temos o sinal? Está tudo ok, produção? Tudo ok? Sem problemas nenhum. Caso você deseje mais detalhes a respeito dessa reunião, você pode ligar para o 925-335-322. Repito, 925-335-322. Esses são os números para que você possa ligar. O número da Africel é o 955-026-321. 955-026-321. Ou então o 949-003-025. Repito, 949-003-825. Esses são os números que você poderá então ligar para o pastor online. Muito bem, estamos de volta. Pastor Vasco Garcia, vamos então começar aqui com a nossa conversa. São 7 horas
e 19 minutos. Acredito que ainda teremos tempo suficiente para olharmos para todas as questões que nos trouxeram hoje aqui. E queria, primeiramente, pastor Vasco, ouvir do senhor, já, que avaliação o senhor faz, pastor Vasco, do assunto que foi tema na semana passada, a audiência do bispo Alberto II, os líderes religiosos, dentre eles o bispo Alberto II, audiência cedida pelo presidente da República, onde foram abordadas várias questões, dentre o estatuto de utilidade pública para as igrejas, as confissões religiosas, claro, organizações religiosas credíveis no país, e também as várias questões que afetam diretamente a vida da juventude no país. Como é que o senhor olha para essa audiência onde o assunto jovem foi tema na mesa entre o presidente da República e os líderes religiosos, pastor Vasco? Como é que olha? Pastor Olívio, bom dia mais uma vez, bom dia a todos, espero que nos estejam a ouvir em condições. É verdade, fizemos uma radiografia naquilo que foi a presença do bispo na audiência, junto de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, uma vez que se tocou no assunto da juventude, uma vez que os jovens é a maioria no nosso país, a franza juvenil, dá a entender que o nosso presidente está muito atento a que concerne aos jovens. E levar a entender também, o pastor Olivo, aquilo que o nosso líder, o bispo, levou junto da Sua Excelência, a necessidade, a olhar-se mais para os jovens. Isso é naquilo que nós trabalhamos, é na nossa área, aquilo que a igreja tem feito e tem feito muito bem. Fizemos aí um diagnóstico muito positivo, excelente, para que a juventude de hoje é o futuro da manhã. Então é necessário que se haja mesmo um olhar atento para todos os jovens e levá-los, é claro, a trilhar o caminho que possam se tornar bons cidadãos e ajudar a nossa nação. Pastor Olívio. Qual é o trabalho, concretamente, que o FJU faz com os jovens? O trabalho que o FJU faz com os jovens, qual é, de forma concreta? Porque há quem sabe quem é o FJU, mas também temos muitas pessoas que ainda desconhecem o FJU e desconhecem o trabalho que o FJU faz. Outras, quando ouve falar do FJU, ela tem em mente como um grupo apenas de uma confissão religiosa, um grupo de uma igreja, um grupo pequeno de uma igreja que chama jovens na igreja, conversa com jovens e tudo mais. Então, gostaria de saber com o senhor qual é concretamente o trabalho que o FJU faz com os jovens, com a juventude, tanto na vertente espiritual, como também na vertente social. Pastor Vasco. Pastor Olívio, sabemos que as igrejas são parceiras do Estado e a Força Jovem, que faz parte da Igreja do Reino de Deus, não foge. Tem trabalhado arduamente naquilo que concerne a recepção dos jovens para a sociedade. A Força Jovem tem 3 pendores, nós trabalhamos em 3 diversidades, sabemos que a juventude é transversal e nós trabalhamos no pendor espiritual, no pendor que é social, porque quando olhamos para a camada juvenil, muitos, por conta de influências, situações que acarretam, que têm vivido dia após dia, têm se inclinado aos vícios, têm se inclinado às coisas erradas, aos vândalos, e Força Jovem vem trazendo para esses jovens não só palavra, mas exemplo, vem trazendo cursos, vem trazendo palestras, vem trazendo para eles atividades que lhe possam se enquadrar e se tornar um jovem melhor, um jovem proativo. A Força Jovem propriamente trabalha para resgatar não só valores que muitos dos jovens têm se deixado abalar, perder, a ética, a essência, a visão de se tornar um jovem melhor,
a visão de ser um cidadão proativo, cidadão exemplar, porque, o pastor Olívio, sabemos que 80% da população angolana é jovem, e nós trabalhamos nesse pendor social. E nós temos vastos testemunhos de nossos projetos que têm sido levados a cabo em todo o território nacional, falem por si só. No pendor espiritual, nós temos levado para os jovens a visão de que a pessoa consegue sim sair de onde ele se encontra, consegue fazer diferença quando, é claro, tem um encontro com Deus, quando, é claro, ele começa a pensar como Deus. E esses e outros fatores temos levado para toda a juventude angolana. Lembrar, pastor Livro, que a Força Jovem, ela trabalha nessa linha, para que os jovens possam sentir a vontade. Nós não chamamos apenas, não trabalhamos apenas, deixa isso aqui bem claro, com os jovens da Força Jovem. Tem jovens que têm vindo fazer parte do nosso grupo, fazer parte dessa grande família, jovens que não conhecem o trabalho da igreja, mas conhecem o trabalho da Força Jovem, simpatizaram com o trabalho da Força Jovem, viram os resultados. E esses resultados são resultados altamente alarmantes, são resultados que as pessoas têm noção que a Força Jovem da Igreja do Reino de Deus está aí, mais uma vez, para ajudar o nosso Estado, o nosso Executivo, naquilo que concerne a reintegração dos jovens na sociedade e também naquilo que é o pendor espiritual. Pastor Livre. Pastor Vasco, só para melhor compreensão, quais são os métodos exatos que o FJU usa, a direção do FJU usa, tanto para implementar, para prestar essa assistência que os senhores prestam, tanto na vertente espiritual, primeiramente, na vertente espiritual, quais são os métodos de aplicação que os senhores usam para recuperar os jovens, e na vertente sociais, que métodos, concretamente, o FJU usa para alcançar, para chegar até aqueles jovens que de repente já foram excluídos da sociedade. Só para que as pessoas compreendam melhor, pastor. Quais são os métodos para a implementação do trabalho espiritual e do trabalho social? Pastor Livro, os métodos para questões espirituais, são atividades relacionadas a atividades espirituais, são reuniões, são encontros, nós chamamos os jovens, nós vamos até os jovens e levamos para ele a palavra. A palavra, sabemos que é a palavra que liberta, é a palavra que cura as feridas da alma, é a palavra que preenche o vazio. Muitos dos jovens se encontram caídos por se encontrarem vazio. E nós levamos esse método, através dos encontros jovens que nós temos tido aos sábados, também os encontros que acontecem às terças-feiras, que é denominado o Algo a Mais, onde nós levamos para os jovens vertente espiritual, para que eles possam se sentir bem, para que eles possam, mais uma vez, ter um encontro com Deus e começar, assim, a trilhar uma nova história na sua vida. Pastor, em vertente social, nós temos mais de 8 projetos sociais que têm ajudado a franja juvenil. E cada projeto trabalha numa área. Vale aqui realçar que já havia dito que a juventude é transversal. E nós temos, cada projeto social se enquadra a um tipo de jovem. Tem jovens que adequam-se ao desporto, nós temos o desporto. Tem jovens que é universitário, temos universitário. Tem jovens, aqueles que se encontram depressivos, ansiedade, a enfrentar problema de cariz espiritual, vazio na alma, temos o HELP, que tem trabalhado incansavelmente naquele projeto Não Te Julgo, mas Te Ajudo. Todos os projetos sociais, Pastor Livro, trabalham para ajudar o jovem e reintegrá-lo na sociedade, porque uma vez o jovem ser ajudado, ser recuperado naquilo que é o trabalho social, que os projetos da Força Jovem têm levado a cabo para toda a juventude angolana e não só. E cada projeto ele tem um curso, tem um pendor muito forte que faz com que o jovem se sinta bem,
se sinta bem, se descubra, tem cultura e aí vai. Vale lembrar que essa semana nós vamos falar também desses projetos aqui mesmo no programa Nosso Tempo, para que a juventude angolana entenda de fato como Força Jovem tem trabalhado e quais projetos e quais resultados nós temos tido, que são resultados totalmente extraordinários. Pastor Lívio. Pastor Vasco Garcia, coordenador nacional do FJU, FJU que é a organização juvenil da Igreja do Reino de Deus em Angola. O pastor também, dentro de instante, irá nos trazer os números exatos que o FJU tem, como é que ele está estruturado. E hoje nós iremos também tocar na questão de um projeto gigante que o FJU tem, que é a construção do maior centro de formação para a juventude. Vamos já falar disso. Lembrando que o tema que nós estamos a tratar é o trabalho social da igreja e o seu impacto direto na vida das populações. Hoje estamos a falar concretamente do impacto direto na vida da juventude. O pastor falou de tantos projetos que o FJU tem, detalhou como é que o FJU, os métodos de atuação do FJU, e começamos a entender de forma mais aprofundada que não estamos a falar de um grupinho de uma igreja. Estamos a falar de uma organização mesmo, com peso e que atua nas 18 províncias do país. Se ainda não compartilhou o programa, compartilhe, espalhe, lembrando que dentro de instantes nós estaremos sobre a palavra abençoar o seu dia. Caso você precise de ajuda, queira conversar conosco, temos os números do pastor online, que é o 925-335322. Você pode ligar e será atendido agora mesmo. Yolanda, uma das questões levada pelos líderes religiosos na audiência cedida pelo presidente da República foi o pedido de ceder à igreja o Estatuto de Utilidade Pública. Mediante esse trabalho todo que o FJU, estamos a falar apenas só do FJU, mediante esse trabalho todo que o FJU tem feito no país ao longo desses anos todos, você acha que a igreja já merece esse estatuto? E com esse estatuto, até onde vocês conseguiriam chegar na execução do trabalho que normalmente o FJU tem feito, Yolanda? Sim, pastor Olívio, nós cremos que com esse estatuto a FJU poderá ajudar muito mais jovens, porque nós sabemos que os jovens são a força motriz de uma sociedade. Então, o que nós mais queremos e que nós temos feito até hoje é capacitar jovens para a sociedade, capacitá-los para a vida, porque é necessário que esses jovens venham mostrar a força que há neles, porque muitos são jovens que eles não têm tido espaço, não têm tido oportunidade. Então, nós acreditamos que com esse estatuto, os jovens poderão ter essa oportunidade para poderem desenvolver os seus talentos e assim desenvolver também a sociedade, pastor Olívio. O que você avalia, para além da questão do Estatuto de Utilidade Pública, que seria muito bom ceder às igrejas credíveis, idôneas no país, como é que você avalia um encontro como esse entre o líder da vossa igreja com o presidente da República diante de um período menos bom como esse que vocês viveram e que, de certa forma, acabou por paralisar muitos projetos que o FJU tinha? É verdade, pastor Olívio. Eu avalio de uma forma muito positiva, porque nós, a FJU, a igreja em si, nós tínhamos um projeto que já vinha desde 2020 e com a situação que a igreja passou, o projeto ele foi parado. Então, esse encontro que o nosso bispo teve com o presidente da República foi de mais-valia para que nós, então, possamos, assim, recomeçar, não é? Um projeto que ficou parado há muito tempo e que agora nós vamos poder dar continuidade para assim, então, vermos ajudar mais jovens. Muito bem. Pastor Saldanha, já falo com o senhor, mas antes, deixa-me voltar com o pastor Vasco Garcia. Pastor Vasco,
Ao longo desses 4 anos que a igreja esteve fechada, nós ouvimos muito falarem a respeito do maior centro de formação para a juventude. Quais eram as metas que haviam sido traçadas, os objetivos que haviam sido traçados com esse centro para a juventude angolana? Pastor Vasco, temos inclusive algumas fotos, na medida que o senhor tiver a falar, a produção vai fazer passar essas fotos para que as pessoas possam compreender melhor a dimensão do FJU. Pastor Olívio, houve sim a necessidade, quando tentou-se para a criação desse centro aí nas nossas instalações lá no FTU, olhando sim na franja juvenil, questões de cursos, questões de empregabilidade, questões de formação. A Força Jovem, como o senhor já bem disse, é a força motriz da nossa igreja e também é constituído, tem a visão, tem o amplo agrupamento de vários jovens. Então, deu-se a entender que vamos criar o Centro de Formação Profissional. Pastor Olívio, esse centro, desde que foi concebido, começou-se então assim a construção do mesmo. Vale realçar aqui que o centro teria agora, nessa fase que nós vamos retomar, 30 cursos, entre eles profissionais, vocacionais. Primeiro, a formação seria semestral. Imagine, pastor Olívio, semestralmente nós formamos aí mais de 4.000 jovens. Anualmente nós estamos a falar de 8.000 jovens formados. 8.000 jovens que vão ingressar para o mundo do trabalho. 8.000 jovens que vão sair da vida errada, que vão sair da delinquência. É o maior centro de formação profissional que está sendo construído aí no nosso centro, aí nas nossas instalações do FTU. Embora as situações que ocorreram, claro, ficou parado, mas vamos retornar para que os jovens estão naquela ânsia, estão expectantes. Como vai terminar? Como? Muitos deles até então ainda têm nos ligado perguntar a respeito do nosso centro. Porque um jovem formado, pastor Olívio, é um quadro. E a formação começa com ensino, começa com método, começa com aquilo que a Força Jovem está como parceira do Executivo. Não vamos deixar tudo apenas com o nosso Estado. Como igreja, temos sim essa responsabilidade naquilo que tange a juventude, nos ajudar na formação, aqueles jovens viciados, aqueles jovens nocivos, aqueles que foram de repente rejeitados pela sociedade, serão acolhidos, serão reintegrados na sociedade. O nosso centro chega, pastor Olívio, com uma força muito grande, mas muito mesmo, para ajudar os jovens que se encontram nessa situação, falta de cursos profissionais. Sabemos que existem aqueles cursos imediatos, existem cursos profissionais, vocacionais, todos esses serão tratados aí no Centro de Formação Profissional da FJU aqui em Angola. Pastor Olívio. Pastor Vasco, eu não sei se o senhor tem informação de alguma outra organização juvenil que tenha um projeto como esse. A FJU é única com um projeto direcionado para a juventude dessa dimensão, pastor? É única, pastor. Falamos aqui com toda a certeza. Nós tratamos com várias organizações juvenis aqui do país, nós conversamos com vários líderes juvenis e não nos foi mostrado nem apresentado um projeto como o nosso. Pelo contrário, eles aplaudem o nosso projeto, a nossa iniciativa, e lembrar que aquilo não vai ficar apenas em Luanda. A Força Jovem está espalhada de Cabinda ao Cunene. O mesmo formato será feito aqui em Luanda, será abrangente para as demais províncias, porque nós temos jovens em todas as províncias. E é um projeto, pastor Olívio, que é de louvar a iniciativa do nosso líder, Bispo Alberto, para que ajude todos os jovens naquilo que concerne a formação. Falava aqui, volto a refrisar, que é necessário que o jovem tenha uma formação. E o nosso Centro de Formação Profissional vem com esse objetivo. Até agora é o único aqui em Luanda, é o único aqui no país que a juventude, que uma confissão religiosa ou com uma associação juvenil
conseguiu até então mostrar. Nós mostramos imagens, mostramos vídeos, temos o sítio aí, nós vamos fazer brevemente aí uma visita lá no nosso sítio para ver como está e começar, claro, a conclusão da mesma. É algo que vai impactar a vida de todos os jovens, porque esse é o trabalho, né, pastor Lívio? É o trabalho que nós temos levado a cabo para ajudar a juventude, ajudar os jovens, levar para ele que é assim, a melhoria, a mudança, quando se aproxima-se daquilo que são as coisas certas, que Força Jovem, naquilo que é o trabalho social, tem feito e feito muito bem. Também levantar aqui uma questão, pastor Olivo, e o senhor vê que hoje nós estamos enquadrados em quase todas as atividades que é realizada a nível do país, voltado para jovens. Nós somos convidados, somos parceiros, e nós estamos a chegar e mostrar aquilo que a Força Jovem, levamos não apenas palavras, resultado, levamos aquilo que a Força Jovem tem feito, levamos depoimento de pessoas que ninguém dava nada. Hoje é alguém que as pessoas tiram chapéu, hoje é alguém que as pessoas falam, não valeu a pena. É um trabalho de se apoiar, é um trabalho de levar em consideração. E essa visão que o nosso líder, o bispo, levou até a sua excelência, senhor presidente, é verdade. Então vamos continuar nessa linha e vamos fazer muito mais. O nosso centro, pastor Livre, conforme o senhor já mencionou, ele traz uma capacidade para albergar, para ajudar de tudo. Teremos alfabetização, teremos judo, teremos tudo. Tudo aquilo que a juventude gosta, lá no nosso centro profissional, nós teremos. E, é claro, teremos jovens mais fortes, jovens formados, jovens coerentes e jovens resilientes para fazer a diferença aqui na nossa sociedade. Pastor Saldanha, o senhor vê que precisamos recuperar os quase 5 anos perdidos. Um projeto gigante como esse que o pastor Vasco Garcia está aqui a falar, a produção mostrou ali as imagens, que infelizmente teve que ter as suas obras paralisadas por mais de 4 anos. A situação da igreja foi ultrapassada, resolvida, agora tem que se pensar em retomar as obras de um centro que muito irá beneficiar a juventude angolana. Mas ali fica claro, patente, pastor, os 2 pés com que a igreja anda, não é? O espiritual, mas sem se esquecer do social também. E falando do tempo que nós estamos, dos tempos que nós estamos a viver, o fim dos tempos, há necessidade mesmo de remir o tempo e trabalharmos a todo gás para conseguirmos ganhar o maior número possível de almas de uma ou de outra forma. Se não for por meio da evangelização, então será por meio de um curso, pastor Soldado. Com toda certeza, com toda certeza. E antes mesmo de seguir aí na linhagem do senhor, deixa-me só aqui abrir um parênteses, pastor Olívio, e não só. Como eu fiquei maravilhado ouvindo o pastor Vasco Garcia e a Yolanda abordarem sobre o tema, sobre a juventude. Por que eu me maravilhei, pastor Olívio? E já vou seguir na pergunta que o senhor me fez. É quando nós vemos assim em execução os projetos ou as atividades da Força Jovem, nós vemos aquela moldura, aquela organização, o trabalho espetacular da Uniforça, entre outras coisas. Dá-nos a ideia, para quem não conhece assim, mais a fundo o projeto ou o trabalho da igreja, que são coordenadores assim, mais adultos, mais idosos, vamos assim dizer. Quando a gente olha assim, jovens como o pastor Vasco, jovens como a nossa assistente a nossa assistente aqui, jovens com essa condição de coordenar um trabalho tão grande como esse,
então nós acabamos ficando super maravilhados, porque é ali, e eu falo dessa maravilha ao ouvir eles falando por quê? Porque eu sei que eles passaram no grupo jovem, que eles foram formados nesse projeto que hoje eles coordenam, eles foram formados nesse mesmo projeto e hoje eles têm capacidade para gerir, para coordenar e trabalhar com um grupo tão grande, tudo na melhor perfeição. Isso só prova o quanto a igreja tem capacidade, condições de formar jovens para a nossa sociedade, né? Dando falando um pouco sobre a nossa audiência com o presidente, a igreja está em condições de formar jovens para poder levar Angola a um bom porto. E quando nós vamos agora olhando para aquilo que é o projeto que é desse centro, nós vemos claramente a preocupação da igreja. Claro, a primeira de todas é apresentar Deus, como já nos foi aqui abordado, apresentar Deus a esse jovem. Lembro em uma passagem, o pastor Vasco disse que se o jovem tiver vazio de Deus, rapidamente ele vai ser influenciado. Nós temos agora essa onda, temos assistido aí pelas nossas mídias, pelas nossas televisões públicas, uma luta contra essa nova, como é que dizer, essa nova mania desse problema de jardas e por aí fora, que tem trago muitos problemas para a nossa juventude, problemas de saúde, e isso foi fruto a jovens vazios que não têm muita coisa para fazer, não têm outras projeções. Então a igreja, abrindo esses projetos, com toda a certeza ocupa os jovens com atividades e, acima de tudo, preenchê-los com o Espírito Santo, porque uma mente cheia de Deus, com toda certeza, tem mais cuidado com o seu próprio corpo. E ali no Quando Cubango, pastor, o FJU está no mesmo ritmo que Luanda, porque o coordenador está ali, se não tiver, a katana já passa agora. Estão no mesmo ritmo, pastor? Estava, sim, senhora, no mesmo ritmo. Amém. Não na mesma pedalada, né? Porque Luanda tem uma pedalada mais acelerada, mas também não estamos atrás. Teve o Luau ali, pastor? O Luau. Não percebe? Teve também Luau, né? Teve o Luau? Teve o Luau, olha, atingimos uma grande quantidade de jovens, apresentamos projetos que, olha, hoje a cidade toda de Menongue não se fala outra coisa a não ser do Luau. Infelizmente estamos aqui a trabalhar, vou já depois catucar ali ao pastor Vasco, para trabalharmos um pouco aqui na nossa mídia, que tem deixado a desejar um pouco. Okay. Mas teve o Luau. Sim, porque tem que mostrar, se não mostra, o que não é mostrado é porque não está acontecendo, pastor Saldanha. Pastor Vasco, o tempo voou, pastor Vasco, o tempo voou, já são 7 horas. É verdade. E se houver, né, pastor Lívio, consegue me ouvir? Consigo sim, pastor. É verdade, porque o Luau foi mesmo levantar a juventude e tivemos testemunho espetacular, tivemos momentos solenes, momento em que se trabalhou para a vida sentimental dos jovens, na pessoa do pastor Luiz Graça, a sua esposa, momento em que se falou dos vícios que os jovens acarretam, onde teve o homem do vício, o pastor Judeão, e onde se levou a mensagem para os jovens se levantarem, porque cair é opção, só caiu, mas se levantar depende exclusivamente dos jovens. E foi feito, é claro, a nível nacional, conforme nosso campo aí, pastor Saldanha, já lá em Menongue, foi a mesma coisa, a mesma proporção. E isso é o trabalho que a igreja tem levado, o trabalho social, o pendor. Porque, o pastor Olívio, se não houver aquele que cuida, porque sabemos que a franja juvenil é a maioria no nosso país. Então é necessário que se dê mesmo bastante atenção para que amanhã não tenhamos jovens frustrados, jovens que estão sem cursos, razão pela qual nós enfatizamos novamente aqui o nosso centro de formação profissional e daqui a pouco vamos começar a retornar os trabalhos, que é algo que vai ficar marcado. Será um marco aqui em Angola. Não tem ainda um centro como aquele e por isso estamos a fazer com todo o capricho, toda a organização para que a juventude se sinta mesmo o centro de jovens. Muito bem. Agora, pastor Vasco, para esse amigo, essa amiga que deseja, pastor Vasco e a Yolanda, pode ficar à vontade também,
que deseja conhecer mais, saber mais a respeito do trabalho do FJU, a família, os cambas do FJU. Qual é a agenda semanal do FJU e o que é que ela precisa fazer para conhecer ou até mesmo se enquadrar nos projetos, nos trabalhos que o FJU desenvolve, pastor? Quem cuida da agenda é Yolanda. Yolanda, fala aí. Yolanda? Sim, senhor pastor Olívio. A FJU tem uma agenda muito recheada, pastor Olívio. De segunda a segunda, nós temos várias atividades para os jovens, como o pastor Vasco já referiu. Segunda-feira nós temos, primeiramente, a reunião dos coordenadores, porque é necessário que nós, os coordenadores, venhamos estar munidos, não é, da palavra de Deus, de conhecimentos, para que nós venhamos ajudar os outros jovens. Terça-feira nós temos a reunião do Algo a Mais, porque, como bem já se falou aqui, é necessário que o jovem venha andar com esses dois lados, com essas duas pernas, não é? Com o espiritual e também com o social. Nós temos atividades de vários projetos, do projeto Arcanjo, Atalaia, do Mídia. Para o jovem que gosta de desporto, cultura, também temos essas atividades durante a semana, e os nossos cambas que estão nos acompanhando agora, que têm essa vontade de fazer parte da FJU, de conhecer de próximo o nosso trabalho, basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, que é o FJU Angola, ou procurar a Força Jovem, porque nós estamos de Cabinda ao Cunene, Luanda, nós estamos em todos os municípios, em todos os distritos. Basta procurar uma igreja do Reino de Deus, que aí tem a Força Jovem, tem um coordenador preparado, pronto para ajudar o jovem, enquadrá-lo naquilo que ele deseja. É isso, pastor Olívio. Pastor Vasco, a Yolanda falou que o FJU está em todo o país. No total, são quantos jovens que compõem esse grupo, essa organização juvenil da igreja, pastor? No total. Olha, nós estamos mais de 20 mil jovens, que trabalham incansavelmente, arduamente, junto com a Força Jovem, porque não é um grupo, pastor, é uma associação de jovens dentro da Força Jovem, dentro da Igreja do Reino de Deus. Por isso, os nossos trabalhos são vistos, são acompanhados a nível nacional. Nós temos parcerias com vários órgãos aqui do nosso estado, CNJ, Ministério da Juventude e Desporto, a UAI, Instituto Angolano da Juventude, e entre outros. Nós trabalhamos juntamente para levar aos jovens angolanos a visão de se tornar pessoas melhores, a visão de serem bons cidadãos, a visão de serem bons jovens e olharem, claro, para frente. Nós, aqui em Luanda, em Angola, nós somos mais de 20 mil jovens trabalhar, olhar, ensinar, orientar, para que estes possam se tornar pessoas fortes, jovens proativos, é claro. Muito bem. Pastor Vasco, mais de 20 mil jovens é um exército que o senhor tem na mão. Em um minuto... É um batalhão. Um batalhão. Um batalhão. Em um minuto, pastor, como responsável de uma organização juvenil como o FJU, em um minuto, o que é que o senhor gostaria de falar para esse jovem que está ali em casa, pastor? Um minuto, gostaria de falar para esse jovem o seguinte: não perca a vida por questões que estão à sua volta, meu amigo. Se você se encontra numa situação difícil, procure ajuda. A Força Jovem está aqui para lhe ajudar. Nós temos resultados de jovens que se encontravam na mesma situação que de repente você se encontra, mas se você procurar a organização, procurar a nossa igreja, lá você vai encontrar a Força Jovem Universal. Nós carregamos um lema: não te julgamos, te ajudamos. E dentro desse lema temos a política de não exclusão, mas sim inclusão. Meu amigo, não importa onde você me vê, onde você me ouve, procura uma igreja do Reino de Deus e chega lá, diz assim: preciso de ajuda. E nós vamos te ajudar. Hoje, a maioria dos nossos coordenadores, que hoje fazem parte de vários projetos de Força Jovem, todos foram ajudados. Todos chegaram drogados, viciados, com problema,
com vícios, problemas, situações difíceis, mas foram ajudados. Hoje são referenciais, são pessoas que evoluíram. Por isso, meu amigo, não se sinta excluído. Procura ajuda e nós estamos aqui para lhe ajudar. Pastor Olívio. Muito bem. FJU, Força Jovem Unida. Outrora era Força Jovem Universal e agora também mudou Força Jovem Unida. Para você que deseja saber mais a respeito do trabalho do FJU, visite a página do FJU, seja no Instagram, no Facebook, como também no YouTube, FJU Angola. Todas as sextas-feiras, às 17 horas, temos o programa do FJU, A Hora dos Cambas, na página do FJU e também na página da Gospel TV. Durante a semana estaremos a falar mais a respeito do assunto. Vamos orar, mas antes de orar, olha só o que está escrito no livro de Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito, grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Isso que você viu o pastor Vasco a falar é obra de Deus. É o que Deus tem feito pela sua igreja aqui em Angola. Essa audiência do bispo, a reabertura dos templos, a recuperação dos templos que haviam sido tomados, o retorno ao funcionamento normal da igreja, é o que Deus tem feito por nós. E assim como ele fez na sua igreja, ele fará na sua vida também. Feche os olhos, coloque as mãos sobre a Bíblia. Meu Deus, o Senhor honrou a tua igreja. Ela era vista como uma igreja acabada. Foi até mesmo humilhada, meu Pai. Muitos zombaram dela, cuspiram, pisotearam. Outros até mesmo chegaram ao ponto de dizer: já era, Wafa, acabou essa igreja. Mas olha para o que o pastor Vasco e a Yolanda acabaram de relatar aqui no programa, meu Pai. Um trabalho extraordinário de Cabinda ao Cunene. Os templos se abriram, as portas estão abertas. Os aflitos podem entrar e voltar a buscar socorro na igreja, que é o hospital da alma. Meu Pai, do mesmo jeito como o Senhor honrou a tua igreja, nós te pedimos, sobre a tua palavra, honra a vida desse homem, a vida dessa mulher, desse obreiro, dessa obreira, desse pastor, dessa esposa de pastor, desse irmão católico, metodista, da batista, da maná, dessa pessoa que não frequenta igreja nenhuma, ainda que ela esteja a enfrentar problemas, ainda que ela esteja no fundo do poço, ainda que ela esteja cercada de problemas, nós determinamos o socorro, que o socorro do Senhor chegue até ela agora. Seja livre, seja liberta de toda a opressão. Receba o toque de Deus, o livramento de Deus, e que desde já Ele te prepara para essa grande quarta-feira, na vigília de preparação para o jejum de Daniel. O jejum que irá transformar a sua vida de dentro para fora, para que nunca mais você seja o mesmo. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Seja abençoado. Quarta-feira nós estaremos juntos na Escola da Fé Inteligente, mas amanhã estaremos ainda aqui a dar continuidade desse tema. Pastor Soldânia, obrigado pela participação. Yolanda, Pastor Vasco, valeu a vossa participação. Um forte abraço e estaremos
nas próximas oportunidades. Assim que esteve do outro lado, se esse programa lhe ajudou, compartilhe, espalhe, mande o link para os seus amigos. Até lá.